turma! Chegamos à nossa última aula de teologia contemporânea, a aula de número 9. Eu espero que você tenha compreendido, sem nenhum tipo de preconceito, a cabeça, de cada um desses teólogos da contemporânea. Hoje nós vamos falar sobre a teologia relacional. A teologia relacional, na minha opinião, é a mais polêmica e é aquela que tem mais pontos aí divergentes da nossa teologia. As ondas gigantescas que provocaram uma tremenda catástrofe na Ásia no final de dezembro de 2004 afetaram também os arraiais evangélicos, levantando perguntas acerca de Deus. O caráter de Deus, será que Deus é bom? Será que Deus é mau? O seu poder, por que Deus não fez nada? Por que aquelas ondas mataram muitas pessoas? O seu conhecimento, será que Deus não previa essas ondas gigantes? Deus foi pego desprevenido, de surpresa? Os seus sentimentos e o seu relacionamento com o mundo, com as pessoas, diante de tragédias como aquela. Eu acho que todos os anos nós temos uma tragédia que choca muito, tanto o cenário mundial como o cenário nacional. E aí nós pensamos, aonde está Deus? Por que Deus não interveio? Por que Deus não previu isso? Por que Deus ele não fez absolutamente nada? Dentre as diferentes respostas a essas perguntas, uma chama a atenção pela ousadia das afirmações. Deus sofreu muito com a tragédia e certamente não havia determinado ou previsto. Ele simplesmente não pôde evitá-la. Então a teologia relacional, ela vai querer colocar, o nosso Deus, reduzir o nosso Deus como se fosse um homem, como se não pudesse fazer absolutamente nada para intervir numa tragédia, numa catástrofe, em algo ruim que acontece na vida de todo mundo. Deus não conhece o futuro. Deus não controla ou guia a história e não tem poder para fazer aquilo que gostaria. Essa é uma concepção de Deus defendida pelo movimento teológico conhecido como teologia relacional. Não se assustem, é uma teologia que, como as outras, dentre tantas que estudamos aqui em teologia contemporânea, é um pensamento, é defendido por muita gente e nós precisamos conhecer também, até se quisermos desconstruir esse pensamento. A teologia relacional, como movimento, teve início em décadas recentes, embora os seus conhecimentos sejam bem antigos. Ela ganhou popularidade por meio dos escritores norte-americanos Greg Boyd, John Sanders e Clark Pinnock. Então, esses três teóricos são aqueles que nas últimas décadas começaram a produzir conteúdo de teologia relacional. A teologia relacional considera a concepção tradicional de Deus como inadequada, ultrapassada, insuficiente para explicar a realidade, especialmente das catástrofes. Então, a teologia relacional é uma nova leitura da concepção tradicional de Deus. A concepção tradicional diz que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Diz que Deus pode todas as coisas. Eles querem fazer uma releitura desses atributos divinos. O atributo mais importante de Deus é o amor. O primeiro ponto principal que eu quero falar com vocês nessa aula. Todos os demais estão subordinados a esse. Isso significa que Deus é sensível, se comove com os dramas de suas criaturas. Você tem visto aqui
uma aproximação na teologia relacional de sentimentos humanos, né? Esse amor aqui do tipo humano para um amor do tipo divino, de maneira que Deus tem pena de suas criaturas. O segundo ponto principal aqui na teologia relacional: Deus não é soberano. Só pode haver real relacionamento entre Deus e as suas criaturas se estas tivessem de fato capacidades e liberdades para cooperarem ou contrariarem os seus desígnios, os desígnios últimos de Deus. Deus abriu mão então de sua soberania para que isso acontecesse. Então, para eles, Deus deixou de ser soberano para se relacionar com a criatura. Caso contrário, não havia relacionamento. Em terceiro lugar, Deus ignora o futuro, pois ele vive no tempo e não fora do tempo. Então, na realidade, ele aprende com o passar do tempo. O futuro é determinado pela combinação do que Deus e suas criaturas decidem fazer. Então, Deus ele não tem nada como propósito ou nada programado. Deus ele ignora o futuro. Deus ele vive o aqui, o agora, o presente. O que o homem decidir ou o que Deus decidir agora é o que vai se cumprir nesse ponto da teologia relacional. Deus ignora o futuro e, nesse sentido, futuro inexistente, pois os seres humanos são absolutamente livres para decidirem o que quiserem. E Deus não sabe antecipadamente que decisão uma determinada pessoa haverá de tomar num determinado momento. É como se Deus fosse pego de surpresa. Deus ele não sabe o que eu estou programando, o que eu estou planejando para a minha vida. Deus se arrisca. Ao criar seres racionais e livres, Deus estava se arriscando, pois não sabia qual seria a decisão dos anjos e também de Adão e Eva. Quando os anjos se rebelaram, Deus não sabia de antemão, não. Quando Adão e Eva pecaram, Deus também não sabia que eles poderiam pecar. Deus é vulnerável. Ele é passível de sofrimento e de erros em seus conselhos e orientação. Em seu relacionamento com o homem, seus planos podem ser frustrados. Isso é um ponto principal do pensamento da teologia relacional, aonde eles veem vulnerabilidade em Deus, aonde os planos de Deus podem sim ser frustrados. Deus muda, ele é imutável apenas em sua essência, mas ele muda de planos e até mesmo se arrepende de suas decisões tomadas. Ele muda de acordo com as decisões da sua criatura, ao reagir às suas próprias decisões. Então, essa imutabilidade de Deus, que é um atributo, para eles é apenas na essência, mas em todo momento Deus está mudando de opinião ou de decisões. Essa foi a nossa última aula sobre teologia contemporânea. Eu deixei ela para o final, porque são muitas coisas que falamos aqui e que você vai ter que mergulhar mais a fundo para poder desconstruir. Agora você vai ler a apostila toda e depois você estará preparado para fazer a avaliação do módulo, tá bom? Vejo vocês numa próxima oportunidade. Obrigado por estarem comigo aqui até agora. Um forte abraço!